Gostaria de cumprimentar a deputada Alice Portugal e, em nome da mesma, cumprimentar todos os componentes da mesa e aos parlamentares presentes e a todas as entidades que se encontram de serviço público, que se encontram nesse recinto. É interessante que, em todos os eventos em que se defende o Estado brasileiro, realmente a Anfip participou, e realmente a Anfip participa. Por quê? Enquanto a entidade de servidores, nós sempre dissemos, a Anfip sempre disse, não existe população sem Estado, não existe serviço público sem Estado, e Estado não é governo. Governo, nós vamos ter muitos. Governos, nós vamos ter diversos. Os governos passam, o Estado fica. Servidores, univos. O Estado, quem faz o Estado, somos nós. E eu digo isso com muita categoria, porque trabalhando na União, no Estado e no município, a gente verifica as deficiências do serviço público. E as deficiências do serviço público não vai se resolver privatizando os serviços públicos. Um exemplo típico, trabalhei um bocado de tempo no INSS, e um exemplo típico foi a privatização da perícia médica. Deu resultado? Não. Tivemos que voltar com os nossos peritos médicos, funcionários públicos. Quando nós dissemos, Estado não é governo, porque o Estado tem que prestar os serviços públicos conforme estabelecido na Constituição Federal. Se nós tivéssemos apenas entidades privadas, se nós tivéssemos apenas atividade privada, quem cuidaria do serviço de saúde da população que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, que nem pagando o plano de saúde às vezes é atendido? E eu digo isso com um exemplo típico que eu passei logo no último final de semana, num hospital de interior, e pagando um plano de saúde muito caro e de servidor público, cujo hospital não atende pelo convênio, pagando mais de R$ 1.700 por mês. A minha mãe teve que se internar pelo SUS. Imagina que nós não tivéssemos o SUS, ainda que não atendendo da forma que deveria ser atendida, mas atende. Imaginemos que nós tivéssemos, que a sociedade estivesse à mercê de segurança privada. Ganhando um pouco mais de salário mínimo, a maior parte da população teria condição de contratar segurança pública, segurança privada para poder proteger sua rua. Imaginemos que, viajando pelo Brasil afora todo, nós ainda vamos ter centenas ou milhares de estradas não asfaltadas. E as asfaltadas que o Estado brasileiro, os governos brasileiros contratam as obras que não se findam. E você está pagando tributo. E você está pagando tributo, e um tributo, às vezes, muito alto. Pagar tributo significa você financiar atividades públicas, todos por todos, isso é Estado. Defender serviço público, defender o Estado brasileiro, é defender exatamente a população brasileira, nós todos que pagamos imposto, nós todos que pagamos tributos para que os serviços ocorram. Mas pagamos tributos, mas para efetivamente prestação de serviço, retorno em prestação de serviços, e não desvio de finalidade de recursos públicos. Servidor público, univos. Servidor público, defenda o Estado brasileiro. Servidor público somos nós.
que formamos o Estado brasileiro. E aqui nós queremos falar de servidor público no sentido lato, não só apenas daqueles detentores de cargo efetivo, mesmo porque até esses servidores, ou seja, nós, detentores de cargos efetivos, estamos, talvez, com os nossos dias, se não lutarmos, se não trabalharmos por isso, estaremos com os nossos dias contados, porque a Constituição de 1988 e as constituições anteriores trouxeram a figura do cargo efetivo. Não é o servidor que é efetivo, é o cargo que é efetivo, porque efetivo deve ser o Estado. O servidor é estável para que a efetividade do Estado ocorra. E querem acabar com cargos efetivos, querem acabar com a estabilidade de servidor. E que Estado teremos? Que garantia de prestação de serviço público teremos? A partir do momento em que tudo pode ser terceirizado. E enquanto servidores públicos, nós vemos lá nas nossas instituições, principalmente limpeza e conservação, e às vezes vigilância também, em que várias vezes, mais de uma vez, N vezes, não há serviço de limpeza porque a empresa não pagou aos funcionários e que não tiveram nem vale-transporte para ir para o serviço, e ganhando, às vezes, salário mínimo. Mas a empresa contratante recebeu, ou às vezes nem recebeu, porque em momentos de contenção de despesas, às vezes não pagam as empresas prestadoras de serviço. Será que nós vamos ter a figura apenas de um Estado como se fosse uma holding contratante de prestação de serviço? Será que isso vai atender às necessidades da população? Uma vez eu falava para um senador lá do meu estado, de Minas Gerais, era na época da PEC, da Emenda 41. Eu dizia para ele: senador, nós estamos falando em políticas de Estado, nós estamos falando em política de governo. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer muito a participação nesse evento, gostaria de agradecer mesmo aos organizadores do evento e dizer, deputada Alice, que essas iniciativas do Congresso Nacional dão mais legitimidade a vossas excelências, no sentido de defender efetivamente a existência de um Estado, defender efetivamente a existência de um serviço público, e que seja um serviço público de qualidade. Tá? E eu gostaria, para finalizar, dizer às senhoras e aos senhores que a Anfip, para dar conhecimento aos senhores de todos os trabalhos que têm sido realizados, estamos distribuindo o livro 30 anos de Seguridade Social, que foi lançado no ano passado, a nota técnica sobre avaliação atuarial das inconsistências do modelo atuarial do governo, a análise da Seguridade Social 2018, que foi lançado aqui na Câmara e no Senado na semana atrasada, e o livro Previdência Social e Economia dos Municípios, que retrata a realidade brasileira com a Previdência Social, e sem a Previdência Social, o que seria o caos dos municípios brasileiros. Muito obrigado. Gostaria de agradecer. É óbvio que nós ficaríamos aqui ouvindo Décio, até pela magnitude do trabalho da Anfip, que tem sido para nós muito mais apenas do que uma entidade parceira, e sim uma entidade orientadora das nossas atividades aqui no Congresso, quer seja em relação à Seguridade Social, né, com